Então, quanto mais tranquilo for o manejo desses animais, menor vai ser a probabilidade que esses animais venham a escorregar ou cair nesse corredor de acesso à sala de abate. Para melhorar isso, todas as áreas onde os animais caminham têm que possuir pisos antiderrapantes. Insensibilização. Essa é considerada a fase mais crítica do processo do abate, porque, claro, ela precisa ser conduzida de uma forma perfeita para evitar sofrimento para os animais. Então, eles têm que ser insensibilizados de forma instantânea e permanecer insensibilizados até a perda total da atividade cerebral desses animais, que vai ocorrer com a sangria. Uma má insensibilização vai provocar o que se chama agonia do abate. É um quadro de enfisema agônico, com aspiração de sangue e conteúdo ruminal, no caso dos bovinos, para os pulmões. No Brasil, o CIF, o Serviço de Inspeção Federal, ele recomenda um intervalo de no máximo 1 minuto entre a insensibilização e a realização da sangria, para evitar a agonia do abate. Durante essa sangria, todos os animais que estejam sadios e descansados, eles vão eliminar mais ou menos a metade do volume total do sangue deles. Tá? Enquanto que naqueles que tiverem qualquer alteração orgânica, como por exemplo o estresse, que poderia afetar o sistema pulmonar, cardíaco ou muscular, a sangria ela é dificultada. Ou seja, não vai drenar aquela quantidade de sangue que deveria drenar. Pelo fato do sangue ter um alto teor de putrefação, porque ele é proteico e tem um pH elevado, isso vai, no caso de uma sangria mal realizada, comprometer diretamente a qualidade da carne, que é oriunda desses animais, promovendo uma carne de má qualidade. Tá? Vai elevar o pH da carne, aquilo que a gente já viu anteriormente. Existe uma outra forma de abate, que é chamada de abate religioso. Tá? É a única forma, além do abate humanitário, que é aceita nas carnes de exportação. Ela é feita através da chamada degola cruenta. Existem dois métodos. O método de kasher ou kosher, que é usado para ruminantes e segue preceitos judaicos, e o método halal, que é usado para as aves, seguindo preceitos muçulmanos. Nenhum dos dois, nem o método kasher, nem o método halal, eles usam o atordoamento prévio, que é a insensibilização. O animal passa pela degola diretamente, sem passar pela insensibilização prévia. Esse abate só é permitido no Brasil para atender a essas comunidades, judaica e muçulmana, ou ao mercado de exportação. Não podendo, dessa forma, ser a forma de eleição de abate dentro de um frigorífico. A única possibilidade de se usar um desses métodos de degola cruenta é para exportação para esses países, Israel ou para os países muçulmanos, ou para consumo dessas comunidades no Brasil. Fatores que causam estresse e sofrimento aos animais no período pré-abate. A agressividade no pré-abate, primeiro fator. Tá? Essa agressividade pode levar a hematomas, contusões e fraturas que comprovam a existência de maus tratos ou, pelo menos, de ausência de cuidado durante o manejo pré-abate nesses animais. A agressividade ela vai provocar um aumento do estresse desse animal, comprometendo o bem-estar, levando à dor e a sofrimento desses animais.
Transporte inadequado. Esses animais, quando são transportados de forma inadequada, eles sofrem grande estresse, que vai prejudicar também o bem-estar desses animais. Pode haver também, além da condição de estresse, acidentes com fraturas, com hematomas na carcaça, que além de prejudicar o bem-estar, vai prejudicar a produtividade desses animais. Contato repentino com estranhos. Né? Os animais, quando eles chegam no frigorífico, eles vão ter contato com animais que eles não conhecem e com pessoas que eles nunca viram também. E isso também faz com que haja uma carga de estresse psicológico muito maior nesses animais. Então esse é um fator estressante também para esses animais. Mão de obra despreparada, tanto para o abate como para o manuseio, o trato com esses animais. Né? A gente já viu em várias outras ocasiões que o manejo inadequado leva a um estresse tanto psicológico como físico, e isso afeta o bem-estar desses animais. Esses animais vão apresentar cansaço, vão apresentar lesões, vão ter alteração muitas vezes da própria temperatura em função do nível de estresse elevado, aumento de frequência respiratória, consequentemente aumento de temperatura. Então, esses momentos, né, tanto o transporte como o momento pré-abate e o momento do abate, precisam ser feitos por pessoas que sejam capacitadas, pessoas que tenham conhecimento do que estão fazendo, conhecimento do comportamento natural desses animais, para evitar esses problemas. Diz respeito ao período de descanso animal. Tanto em função da questão da redução do estresse, né, do cansaço, do transporte desses animais, né, isso vai levar não só a um desgaste físico, mas também a um desgaste emocional, um quadro de estresse muito grande. Além disso, esses animais, durante esse período de descanso, eles vão receber água. Então, esses animais vieram, às vezes, de várias horas de transporte, eles precisam se hidratar. A desidratação também vai reduzir o valor comercial dessa carcaça. Então, a desidratação também é um fator que compromete o bem-estar e pode ocorrer quando não se respeita esse período de descanso, que a gente viu ali atrás, que vai variar de acordo com o tempo em que ocorreu esse transporte. Instalações inadequadas do pré-abate, né? Instalações que possam levar esses animais a se machucar, falta de piso antiderrapante, esses animais podem escorregar. A questão do clima também, né? Essas áreas de descanso a céu aberto no inverno, por exemplo, isso também pode causar problema. Os animais durante o dia ficarem no sol sem uma área coberta para se proteger, isso tudo vai levar a estresse, vai levar a dor, vai levar a sofrimento desses animais. Equipamentos inadequados ou a falta dos equipamentos. O abate, quando ele é realizado sem uma prévia insensibilização ou com uma insensibilização incompleta, através de equipamentos que não estejam funcionando adequadamente, isso vai levar a um quadro de sofrimento importante a esses animais, né? E isso, nos dias de hoje, é totalmente inconcebível. Então, o abate humanitário, ele não aumenta custo para o produtor, pelo contrário, porque ele vai reduzir perda, ele vai aumentar a produtividade e vai oferecer um produto com valor agregado. Hoje em dia, a gente já falou em relação à opinião do consumidor, essa é uma outra questão que o consumidor está muito atento também. Como esse animal vai estar sendo abatido. Então, aqueles animais, aquelas carnes que venham de um abate humanitário, elas vão ter um valor agregado maior, por uma aceitação maior no mercado. E, claro, a gente tem que pensar no bem-estar desses animais. Então, esses animais eles devem
viver sem o diestresse, né? O que é o diestresse? O diestresse é aquele estresse negativo que o corpo não consegue se adaptar de forma nenhuma. Tá? Isso é inconcebível hoje em dia. Então, esses animais, eles precisam ter essa consideração. Então, o abate humanitário é fundamental hoje em dia. Um dos primeiros projetos de lei que foi apresentado na Câmara dos Deputados em 2019, o projeto de lei 49/2019, ele torna obrigatório o abate humanitário dos animais em todos os abatedouros e frigoríficos do país. Hoje em dia, o abate humanitário ele só é obrigatório para carne de exportação. A carne para produção, para consumo interno, não é obrigatório o abate humanitário. Então esse projeto de lei, ele visa corrigir essa falha e obrigar todos os frigoríficos no país a adotarem o abate humanitário como forma de melhorar a questão do bem-estar desses animais. Pessoal, então era isso que a gente tinha para hoje. Tá? A gente, com essa aula, encerra a parte de bem-estar. Próxima aula a gente vai falar sobre comportamento e aprendizagem animal. Tá? Obrigado pela atenção de vocês. Boa noite.